Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula nossa, do nosso grande projeto Direito a 2. É um prazer receber vocês aqui no meu ao vivo, meus alunos ao vivo, você que vai assistir essa aula gravada. E hoje é a nossa quarta aula. Lembrando que a gente começou a aula 0 e estamos chegando à quarta aula, transitando sobre toda a vida dos incidentes de uniformização no juizado. Nessa aula de hoje, eu vou tratar ponto a ponto da petição do incidente de uniformização em cotejo com os requisitos que a TNU exige. Aqui a gente está tratando do incidente de uniformização nacional, e depois eu vou apresentar o regional só com alguns ajustes. Mas aqui eu já quero apresentar para vocês ponto a ponto as dicas, o que você tem que colocar na petição, e como é que a gente monta cada um dos tópicos, né? E eu vou projetando aqui para vocês como é que a gente faz busca de jurisprudência, quais são os elementos necessários para a gente tratar disso. Tudo bem? Então, deixa eu projetar na tela o materialzinho que eu preparei para vocês hoje, só para ir me guiando aqui. Também, obviamente, será compartilhado para vocês. Deixa eu só projetar na tela. Prontinho. Então, vamos iniciar a nossa apresentação. Na aula de hoje, a gente vai tratar sobre a questão do... Deixa eu fazer aqui um ajuste. Fica mais fácil para mim. Prontinho. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre redação do PEDLEF. E redação do PEDLEF, já apresentei coisa errada aqui para vocês. Redação do PEDLEF não tem mistério, vocês vão ver que é bem simples. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso aqui que eu estou projetando na tela foi um modelo que eu estou desenvolvendo, de um caso, inclusive um caso concreto, e é originário aqui da 6ª região. Então, toda a peça de incidente de uniformização, como nós trabalhamos, em qualquer outro recurso, sempre você tem duas peças. A primeira peça, que é aquela peça de endereçamento. Geralmente, nos recursos, a gente faz uma coisa singela, encaminha para aquele relator e acabou. E a segunda parte do documento, que são as razões em si. O pedido de uniformização ele tem requisitos próprios que vocês devem adequar. Esse documento aqui que eu comecei a elaborar, eu já peguei alguns elementos do manual, o CNJ, eu reforcei isso no grupo. Esse ano o CNJ ele editou um manual de padronização de ementas e acordos para os tribunais e sentenças. Não sei se vocês já viram algumas sentenças que saem agora, da questão controvertida, dos artigos de jurisprudência e artigos citados, todas por tópicos. Isso é um projeto da linguagem simples de organização, padronização dos documentos do judiciário, encabeçado aí pelo ministro Barroso. Então, o que eu estou fazendo aqui nesse documento? Vocês vão ver que eu ainda não liberei ele, porque ele estava pronto, mas eu comecei... Ele está em reforma, vamos dizer assim. Porque qual é a minha ideia? Eu comecei a coletar tudo que o documento lá do Barroso, do CNJ, desenvolveu, os tópicos, a organização, e adaptei para a nossa peça judicial. Qual é a lógica aqui? Por que eu estou fazendo isso? É para fazer o que a gente chama lá na psicologia comportamental de espelhamento. Então, ora, se um juiz escreve dessa forma, os servidores, os juízes, os magistrados, esmagadores, eles ministros, vão se acostumar a redigir os acordos e fazer a leitura dessa forma. Então, nós aqui do outro lado, eu brinco, eu estou agora do lado de vocês, advogados, nós temos que formatar nossa peça para que ela espelhe, para que ela reproduza o ambiente que eles já estão acostumados. Então, basicamente, todo documento que eu fizer agora, eu vou tentar ao máximo modelar e, com o tempo, eu vou formatando. Mas, voltando para o que interessa nesse blá, 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 só para justificar isso, vamos começar a montar o nosso PEDLEF. A primeira peça, sempre, é a peça de endereçamento. A peça de endereçamento, basicamente, aqui no nosso cabeçalho, legal, deu para marcar. Aqui nesse primeiro tópico, sempre você vai endereçar, como nós falamos nas aulas anteriores, para aquele magistrado responsável ou setor responsável em fazer a análise inicial dos pedidos de uniformização. Então, como é que a gente faz isso? No material da aula anterior, eu coloquei cada um dos TRFs dentro do regimento interno da sua região,
e dentro do regimento interno da sua turma recursal na 5ª região, a 5ª região é a única que cada turma recursal tem o seu regimento interno, como a gente já reforçou nas aulas passadas. Então, você vai adentrar aquele documento e vai localizar e fazer a leitura. Para facilitar a vida de vocês, obviamente, eu estou desenvolvendo a peça de endereçamento para cada uma das regiões e para cada uma das situações, vocês vão entender. A gente aqui, eu dei uma hackeada, uma potencializada naquela peça simples que a gente só fazia um mero desenvolvimento, e vocês vão ver que mesmo nessa peça a gente já tem uma técnica que pode ser agregada, e vocês devem aproveitar essa técnica. Então, o primeiro elemento da peça, muito singelo, você sempre vai direcionar ao juiz ou juíza. No meu caso aqui, eu estou na 6ª região, nesse caso que eu estou dando suporte aqui. É um caso que chegou para mim que é da 6ª região. Hoje, o Tribunal Regional Federal da 6ª região, ele trabalha com um órgão de recebimento de recursos extraordinários de uniformização, e o juiz-presidente da turma, ele pode indicar qualquer um dos integrantes da turma recursal para ser o juiz responsável por esses órgãos. Tanto que aqui eu coloquei ao ou a juíza ou juiz federal integrante das turmas recursais do Juizado Especial Federal, do Tribunal Regional Federal da 6ª região, e coloquei o artigo 13 da Resolução PRESE TRF 641 de 2024. Quem é de Minas é a resolução que complementou o regimento interno do TRF6. É o que está mais embolado. Por exemplo, Almeida, o Almeida que está lá em São Luís do Maranhão, a Carol que está em Belém do Pará, e hoje vocês estão dentro da 1ª região, o regimento interno determina que quem será responsável em fazer essa análise, esse exame inicial de admissibilidade do recurso de vocês, lembra dos bonequinhos? É o juiz ou juíza presidente das turmas recursais das turmas recursais onde o acordo foi proferido. Por exemplo, o Almeida, se fosse redigir a peça, ele colocaria agora ao juiz ou juíza, a gente não sabe também, federal, presidente das turmas recursais do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Maranhão. A Carol da mesma forma. Então essa seria a redação. E aqui, aqui realmente é para a pessoa, não é ao juízo, como eu brinco muito nas minhas aulas, né? Aqui tem uma diferençazinha lá do artigo 319.1 do CPC. Aqui realmente você vai direcionar para um ser humano, para uma pessoa, uma autoridade. Então a gente faz sempre esse ajuste do endereçamento. Aqui é só uma curiosidade, porque às vezes você pode atuar em mais de uma região, então é sempre bom a gente fazer esse endereçamento corretinho. Muitas vezes você pergunta assim, e eu estou reforçando muito essa informação, só que também, porque a gente pode parecer bobo, gente, mas você errar no endereçamento, ele pode acarretar, inclusive, no cancelamento da distribuição de uma petição inicial. Claro que aqui o processo já tem andamento, é um erro material, tudo tranquilo. Mas, por exemplo, se você estiver protocolando lá, o juiz federal, por exemplo, Almeida vai distribuir para São Luís. Sem querer, lá no PJE, na hora ele seleciona Imperatriz, e o processo vai distribuído para Imperatriz, mas com o endereçamento Juízo Federal de São Luís, na seção judiciária do Maranhão. A petição inicial dele é cancelada. Então, eu reforço muito isso, é um detalhezinho singelo, mas que internamente a administração leva muito a sério. Então, tome cuidado aqui com o endereçamento, sempre a gente fazer esse apontamento. Vamos continuar com a análise da peça e a dica que eu passo inicial para vocês aqui nesse tópico. Isso aqui, esse espaço que eu coloquei, ele não é obrigatório, tá bom? Isso fica bem claro, isso aqui não é elemento, se você não colocar esse resuminho aqui, isso não vai influenciar em nada o conhecimento, o aspecto formal da tua peça. Mas isso aqui é um espaço rico para você poder desenvolver ou um resumo da sua pretensão, ou uma ementa. No meu caso concreto aqui, eu vou trabalhar com uma tese, que é uma jurisprudência dominante dentro da TNU. Então, o que é que eu já vou adiantar para o meu lado? Eu já coloquei aqui nesse espaço qual é a tese firmada que eu vou utilizar como paradigma, para afirmar que a turma regional da 6ª, aqui de Belo Horizonte, da 6ª região, ela ofendeu essa jurisprudência consolidada da TNU. Que eu poderia citar uma súmula, poderia citar um representativo de controvérsia, poderia, utilizando a inteligência artificial, solicitar que ele fizesse um resumo do meu incidente de uniformização, até 3 linhas ou até 500 palavras.
você pode utilizar a inteligência artificial generativa para isso. Esse espaço aqui ele é rico para você utilizar dessa forma. E aqui você está conversando, não ainda como eu brinco, com os juízes federais da TNU lá em Brasília. Você aqui, nesse espaço, vai estar conversando com a assessoria responsável em fazer a análise inicial, aquela primeira análise, se vai conhecer ou não o teu recurso. Então, você está conhecendo com aquele servidor local. Então, esse espaço aqui é uma forma de você antecipar e resumir para ele o que você está querendo. Então, isso aqui é muito bem visto entre nós, assessores, eu falo por mim, muito tempo eu gostava de fazer essa leitura desses elementos. Então, é uma ferramenta rica, e recomendo muito que vocês utilizem esse espaço para colocar um resumo da pretensão, ou ressaltar qual a jurisprudência que está sendo adotada, ou um artigo de lei, o que vocês vão pedir. Tá bom? Então, isso aqui não é obrigatório, mas recomendo muito essa ancoragem. Feito isso, vamos iniciar agora a redação da peça de apresentação. Você faz a qualificação básica, né? Aqui a gente não precisa repetir os dados do nosso cliente ou da cliente, porque já está lá na procuração. Feito isso, a gente dá o nome da peça. Eu fiz esse layoutzinho aqui e vou explicar por quê. O nome da peça, toda essa estrutura de layout, tá, gente? Quando eu falo assim, olha, isso aqui tem que ter, não tem que ter, isso aqui é desnecessário. O nome da peça, por que é importante? Pedido de uniformização de interpretação de lei federal. Porque eu já estou direcionando para o assessor qual vai ser a legislação que ele vai pegar e realizar a análise preliminar de admissibilidade do meu recurso. E, obviamente, para onde eu vou direcionar essa peça. Se eu vou encaminhar para a minha turma regional ou para a turma nacional. Aqui eu já fiz o nome da peça, pedido de uniformização de interpretação de lei federal, ok. Ou seja, eu estou encaminhando isso para a TNU. E aí eu coloquei embaixo aqui, com pedido de juízo de retratação. E fiz a citação da legislação regente desse pedido. Aqui, voltando para dentro do estudo do PEDLEF. Como é que funciona, né, a jornada, como nós verificamos no regimento, nas aulas anteriores? Você apresenta o recurso, praticamente até padronizado entre todos os recursos. Toda vez que você apresenta um recurso que vai ser encaminhado para um outro órgão hoje, é até um padrão dentro da legislação, ser inserido naquele momento um juízo de retratação. A possibilidade da turma ou do tribunal de origem já resolver aquele problema antes de encaminhar, passar o processo adiante. Em resumo, é isso. Da mesma forma, o pedido de uniformização que você está encaminhando para a sua TNU ou TRU também garante a você apresentar um pedido de retratação. O que é esse pedido de retratação? Por exemplo, nesse caso concreto, se trata de um pedido de revisão de aposentadoria por idade e conversão em aposentadoria por tempo de contribuição urbana, com a soma do tempo de segurado especial que essa pessoa, esse trabalhador urbano, teve, né, no início da vida. Esse aqui é o caso concreto. O cidadão apresentou o início de prova material. Qual foram as provas que ele apresentou? Ele apresentou uma certidão de nascimento, onde constava o pai dele qualificado como lavrador, e apresentou aquela certidão eleitoral do TRE que qualificava ele também como lavrador. Somente esses dois documentos como início de prova material. No primeiro grau, o juiz de origem, ele já tinha um entendimento que esses documentos, sem analisar, sem nem ler, só se você diz assim, olha, é como se estivesse assim, já de forma objetiva na porta lá da secretaria do juiz lá de Belo Horizonte. Eu não aceito aqui eu não aceito certidão de nascimento qualificado como agricultor, eu não aceito certidão não me interessa o caso concreto, não me interessa ouvir testemunho, não me interessa nada. De forma objetiva, de pronto, eu já tenho um pré-conceito que essa prova é inservível. Em resumo, ele ressuscitou aquele sistema de tarifação lá da época do Ponte de Miranda, do Código de Processo Civil de 39, e foi derrogado há muito tempo pelo novo Código. Já agora, né, o novo Código, teve 73, agora 2015. Então, ele ressuscitou essa forma de tarifação da prova. Ele tarifou, dizendo que essas provas por si só não servem para nada. E nós temos jurisprudência já pacificada, entendimento dominante da Turma Nacional de Uniformização, que esses documentos servem sim como início de prova material, ou seja, eles garantem que você leve a discussão para a fase
de instrução e julgamento para ouvir as testemunhas. E ali, no caso concreto, ouvido as testemunhas, o depoimento pessoal, você vai dar validade ou veracidade para aquele documento. Pronto. É isso aqui que é o caso concreto. Essa é a grande discussão. Então, percebam que eu identifiquei, foi a tese firmada aqui no caso, eu identifiquei uma jurisprudência, não é um representativo, não é uma súmula, mas foi uma jurisprudência onde a TNU firmou uma tese. Lembra que eu falei nas últimas aulas que a TNU ela não luta, ela não busca resolver aí da justiça do seu caso, ela não quer saber disso de imediato, claro, né? Isso aí, de forma reflexa, ela vai resolver o caso concreto. Mas o que ela busca mesmo é pacificar a jurisprudência. Resolver. Ela só serve para isso, ela quer pacificar a jurisprudência. Se essa jurisprudência pacificada vai ajudar ou não o teu cliente, isso é outro problema. Ela não é a preocupação imediata dela. Então, quando um acórdão ele fixa uma tese, o que a gente traduz? Que, na verdade, vários entendimentos anteriores foram sendo formatados e até que chegou o momento em que se consolidou a tese. A tese é a dicção abstrata da cláusula jurídica, vamos dizer assim, que deve ser aplicada aos diversos casos concretos pelo Brasil. Depois de várias vezes reiteradas as teses, a TNU ou formata uma súmula ou formata ainda um representativo de controvérsia, que é o que está sendo mais utilizado ultimamente. Então a gente tem essa gradação. Julgamento monocrático, julgamentos isolados, fixação de tese, representativo de controvérsia e aí a súmula, né, junto do representativo de controvérsia. Mas a súmula ainda é mais poderosa porque tem previsão legal na lei dos juizados especiais federais aí para a sua proteção de uniformização. Então, o que eu coloquei aqui? Eu fiz dentro dos regimentos internos, aí qual é o segundo momento? Eu estou aqui com um entendimento dominante da TNU. Poderia ser uma súmula da TNU, poderia ser uma súmula da STJ, um entendimento dominante. Então, o que você tem que fazer quando você tem esses casos? Localize dentro do regimento interno do seu juizado especial federal qual é o artigo de lei que prevê o juízo de retratação. O que é isso? Você vai estar solicitando ao juiz presidente da sua turma recursal, antes de enviar o processo para Brasília, que ele reconheça que o colega dele de origem, vamos dizer assim, errou realmente, que o acordo do colega dele lá, do colega juiz dele, contrariou o entendimento dominante da TNU, que ele encaminhe esse processo ao relator, o juiz relator, o colega dele, para que ele exerça o juízo de retratação. Em resumo, que ele refaça o acórdão conforme o entendimento da jurisprudência da TNU que está sendo indicada naquela ocasião. Eles geralmente indicam isso na decisão. Vocês vão perguntar assim, Alex, isso é muito difícil acontecer. Não é, gente. Isso acontece muitas vezes. Um grande número de processos não chega até a TNU e são resolvidos assim. Se você consegue resolver o seu processo já no juízo de retratação, meu amigo, minha amiga, coloque no quadro, porque você é um advogado nível top. É esse que a gente quer aqui. Então, por isso que é importante a gente já fazer esse endereçamento na peça, porque eu já estou chamando a atenção do assessor que vai fazer a leitura dessa peça de endereçamento, que olha, opa, aqui tem uma jurisprudência dominante e aqui a gente vai ter que fazer uma análise de retratação. Não é um mero pedido de encaminhamento. Então aí a gente faz esse com pedido de juízo de retratação, fiz a indicação na minha resolução aqui do TRF6, que tem a previsão legal, ou seja, eu não estou pedindo nada fora das normas, né, que foram desenvolvidas para isso, e em seguida eu apresento, né, olha, estou apresentando esse pedido de uniformização com pedido de retratação, faço a identificação da turma recursal que eu estou trabalhando, e aí eu coloco o motivo. Então, cada peça dessas aqui vai ter um motivo. Vai ter peça que eu vou falar, olha, ofendeu jurisprudência dominante da STJ, ofendeu jurisprudência representativa de controvérsia da TNU, ofendeu súmula da TNU. Então, tudo isso você já faz aqui. Então, aqui eu já adiantei um pouco a minha conversa. Estou dizendo que o julgado da terceira relatoria, né, o acórdão, a terceira relatoria da primeira turma recursal da subseção judiciária de Belo Horizonte, ele ofendeu jurisprudência dominante, reforçando. Vocês vão ver lá que tem jurisprudência dominante, representativa de controvérsia, súmula da TNU ou do STJ,
e o repetitivo do STJ. Então, todos esses elementos aqui você pode apresentar. Ou vai ser o caso que você vai falar assim, olha, ou que apresentou divergência de interpretação, de entendimento de outra turma recursal. Então, a gente vai trabalhar conforme o caso concreto aqui nesse elemento. Aqui é só realmente eu já fiz uma breve apresentação. Feito isso, o que eu estou pedindo aqui nesses termos? Eu vou requerer primeiro sempre o conhecimento do PEDLEF. Lembra, a gente sempre tem duas etapas. Primeiro, que ele seja conhecido, porque aqueles elementos extraprocessuais, os elementos extrínsecos, tempestividade, ele foi apresentado dentro do prazo, no caso não tem preparo, mas aqui eu estou demonstrando que eu tenho a divergência, toda a formalidade foi cumprida para ele ser conhecido. Similitude fático-jurídica, houve o cotejo, indiquei o link, em diversas situações desse tipo. Feito isso, que ele seja conhecido, então, eu estou pedindo aqui ao meu juiz-presidente, no meu caso aqui em Minas Gerais, no TFCs, é o juiz federal responsável em fazer esse juízo, que a gente chama o juízo de delibação, que ele conheça, considerando preenchidos os requisitos formais, em seguida, o encaminhamento dos autos à turma de origem para eventual juízo de retratação. Vocês estão vendo aqui que o meu primeiro pedido é conheça e devolva lá para o seu colega juiz aqui de Belo Horizonte para que ele retrate, ele refaça o julgamento considerando a divergência entre o acórdão requerido, né, esse acórdão que eu estou impugnando, e o entendimento dominante da TNU. Então, tem aqui entendimento dominante que pode ser aplicado. Em seguida, subsidiariamente, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, então eu já estou deixando engatilhado, caso ele entenda assim, que não é caso de juízo de retratação, que os autos sejam de imediato remetidos à TNU, ante o preenchimento dos requisitos legais e regimentais, e aqui eu faço a citação do regimento interno da TNU, o artigo 14, gente, do regimento interno, é que fala, cabe incidente de uniformização e tem as diversas situações. Quando ofensa à jurisprudência da STJ é um inciso, ofensa à jurisprudência dominante da TNU é outro inciso, divergência de interpretação envolvendo o direito material entre turmas de diferentes regiões é outro inciso. Então, aqui eu faço eu cito os artigos conforme o regimento interno da TNU, e aqui eu faço o complemento conforme o regimento interno da minha região. Aqui, basicamente, esses artigos dos regimentos internos, eles só reforçam essas situações. Cabe incidente de formalização em face de, e eles repetem o regimento interno da TNU, mas eu sempre gosto de colocar aqui. Bom, então vejam que essa pecinha, que seria uma pecinha que eu basicamente utilizaria aqui só o nome só esse início, o nome do PEDLEF e a remessa para a TNU, eu consegui agregar aqui elementos já adiantando, né, o assunto, já potencializando a informação, utilizando essa ferramenta já chamada juízo de retratação, que tem que ser requerido de forma expressa, e aqui fiz ainda o pedido embasado, né, qual foi o artigo de lei. Então vejo que nessa pecinha, que seria uma peça lá que a gente passa direto batido, dá para acrescentar muita coisa boa. Então esse é o primeiro elemento, aí você vem, né, pede deferimento, e aqui você coloca a sua assinatura, reforçando que esse documento, obviamente, faz parte do banco de dados aqui do nosso projeto Direito a 2. Vocês vão ter acesso a ele, formatado do jeito que vocês desejarem, tá bom? Então é isso aqui, é a peça de apresentação do nosso PEDLEF. Seguindo, vamos começar agora a trabalhar os elementos do slide. Eliana está entrando. Gente, vocês me dão só um minutinho, eu vou dar uma pausada aqui, que eu vou precisar... Um minuto, tá? Um minuto eu já retorno. Tem que mexer aqui no...
Tô voltando, desculpa a interrupção. Aproveitando, seja bem-vinda, Silvia, Eliana, vamos retornar. Então aqui, caros amigos e amigas, agora eu vou começar a projetar meu slide, mas essa aqui seria a estrutura base do modelo que eu estou desenvolvendo para vocês, de um pedido de uniformização. Esse modelo base, obviamente, eu estou fazendo direcionado para a TNU, a nacional, mas nós vamos ter uma aula específica mostrando que isso aqui você vai fazer apenas algumas pequenas adaptações, mas a forma é a mesma, para a turma regional. Então, basicamente, vamos lá apresentar para vocês, vamos passar rápido, só mostrar os capítulos que são formados essa nossa petição. Aqui iniciamos com o encaminhamento, como vocês viram hoje no grupo, né? Pode ser utilizado egrégio ou colenda, a turma recursal. Até coloquei no grupo, né, a regrinha lá, que vocês viram mais cedo no post. E a gente faz aqui o endereçamento, né, faz o elogio, lá começa aquele métier todo, elogio, encaminhando eminentes julgadores, e partimos para o início. Esse elemento aqui é, mais uma vez, a questão do resumo. Reforço, o resumo, essa emendazinha, você pode agregar todos os pedidos, qual é a tese que você deseja ser firmada, você já pode alertar o julgador que houve ofensa da jurisprudência dominante ou uma tese firmada no PEDLEF, como é o meu caso aqui. Esse espaçozinho aqui você pode agregar valor para formatar uma emenda e fazer um resumo. Alex, eu não sei fazer. Pega a sua peça e joga dentro da inteligência artificial e a gente consegue que ela gere para a gente essa emenda. Diga-se de passagem, eu vou até passar para vocês o script. Eu vou fazer um script que você pode utilizar em qualquer inteligência artificial generativa. Hoje a mais famosa é o ChatGPT, né, que muita gente pode, inclusive a versão gratuita, tá? Eu acho que o ChatGPT na gratuita já resolve bastante isso. Temos o Claude, particularmente eu gosto bastante também, e ainda temos o Copilot, né, da Microsoft, e também o Gemini do Google. Então hoje vocês podem utilizar, e hoje inclusive até o WhatsApp, né, hoje já está bem popularizado isso sem custo algum. Mas aqui vocês podem utilizar a própria inteligência artificial para fazer esse resuminho para vocês, não tem problema. Mas vamos lá. Como vai ser a dinâmica a partir de agora? Percebam que dentro da peça eu fiz capítulos. Esse capítulo ele já segue a formatação solicitada pela TNU, pelo CNJ, a padronização Dá para ver aí, Almeida? Sei que o Almeida fez uma carinha aí para tentar ver. Consegue, né? Então, basicamente, o que eu fiz aqui? A formatação é seguindo as orientações do CNJ. O CNJ nos fala que nós temos que começar fazendo um breve contextualização inicial, narrar o que ocorreu no primeiro capítulo. No capítulo 1, ponto, em Versalete, ele ainda coloca tudo isso aqui, algarismo romano, utilizando ponto, título de Versalete, denominado caso em exame. O que é o caso em exame? Daqui a pouco a gente já vai ver, mas basicamente é aquele da síntese dos fatos, do resumo, é onde você vai fazer a narrativa de tudo o que aconteceu, desde a petição inicial até esse momento agora. Uma coisa que eu gosto de fazer, e o CNJ recomenda, inclusive, que faça isso, que você pode criar subtítulos. E é muito legal fazer isso. Por quê? O cérebro humano, mais uma vez aqui dentro da psicologia e da cognição humana, nós não aguentamos uma leitura muito grande. A gente funciona por blocos, né? Uma quebra de leitura. Então, você criando esses subtítulos, que são os resuminhos, né, do que vai ser descrito, isso dá um conforto maior na leitura do usuário que vai receber essa peça, e isso aqui facilita também para desenvolvimento e análise de documentos por inteligências artificiais. Então, vamos dizer aqui, Almeida, que o juiz vai trabalhar, ele vai pegar essa tua peça e vai jogar na inteligência artificial para ela fazer um resumo para ele. Fazendo dessa forma aqui, facilita mais a análise pelo robozinho. Então, eu já estou também querendo alcançar um segundo usuário. Particularmente, eu gosto de colocar esses tracinhos aqui do lado para chamar a atenção que bem aqui, porque se você passar direto assim, pode passar batido, né? Eu gosto de colocar esses riscos aqui para chamar a atenção. Olha, bem aqui tem um subcapítulo, tem um subtítulo, tem uma quebra da leitura total. Então, percebam que eu fiz aqui, vocês vão receber, do caso em exame, fiz um subtítulo, contextualização inicial, aí eu expliquei que isso aqui é um resumo da petição inicial,
fiz aqui toda a instrução. O que o CNJ, eu não usava isso, e o CNJ, ele está solicitando nos acordos, e aí eu vou adotar também nas petições iniciais. A numeração, aqui em algarismos arábicos, né, dos parágrafos. Então, muita gente já utilizava isso, o STF, nos votos, STJ, né, padrão dos tribunais, mas ele padronizou. Então, diga, se o CNJ está padronizando, eu vou padronizar minhas petições de modelo também. Então, coloquei aqui os parágrafozinhos. E sempre que eu quero destacar uma informação, como eu fiz aqui, eu poderia utilizar bullets, né, as bolinhas, poderia utilizar números, poderia utilizar ABC, sem problema nenhum. Mas, lembra do espelhamento? O CNJ fala que nós devemos utilizar essa forma aqui, algoritmos romanos minúsculos, entre parênteses. Então, eu que não vou contrariar o ministro Barroso, né? Padronizei minhas peças conforme o CNJ. Então, basicamente, isso aqui é só questão formal, mas lá no slide eu vou explicar para vocês o que a gente vai trabalhar dentro do capítulo caso em exame. Como é que a gente tem que preencher esse capítulo. Tem bastante coisa aqui. O segundo capítulo que eu desenvolvi para vocês são as questões de direito material enfrentadas expressamente na origem, um elemento que a gente tem que apresentar no PEDLEF, a gente já vai ver. O terceiro capítulo, a gente tem que fazer a delimitação da controvérsia e cabimento do incidente. Esse aqui também é muito importante. Eu só quero apresentar para vocês a peça com calma. Daqui a pouco, a intenção dessa aula e da próxima aula também é só a gente trabalhar cada um dos capítulos. Esse é o maior, que vocês vão ver, vendo vários subtópicos aqui. E dos pedidos, que é o final, e a gente vai trabalhar também os pedidos adequados que a gente vai trabalhar no PEDLEF. E também ainda vou apresentar para vocês as contrarrazões. A gente vai ter uma aula também só de contrarrazão ao PEDLEF. Mas basicamente é essa peça aqui que vocês devem adotar, e eu vou apresentar para vocês, só reforçando. Existem elementos básicos, você pode fazer o modelo que você desejar, mas esse aqui é o modelo que eu estudei, extraí conforme a demanda e fui fazendo as adaptações para atender. Eu fiz a leitura de uma infinidade de votos da TNU. E toda vez eu via o que eles pegavam mais no pé, para provocar o não conhecimento. O não conhecimento, a gente não está nem falando de mérito. Então eu falei assim, o que os meus alunos não devem fazer para não cair nessas cascas? Eu falo que são cascas de banana. E aí eu adaptei para as peças. Então esses subtítulos, esses subcapítulos, essas marcações são realmente para reforçar e evitar esse dano maior e também nos auxiliar no nosso checklist na montagem da peça, que é o que eu vou apresentar agora para vocês. Então vamos lá. Eu vou me apresentar agora o meu slide. Vou parar essa projeção da petição. Eu vou alternando aqui. E vamos voltar agora para o nosso slide. Agora, efetivamente, pronto. Vocês estão vendo aí na tela, Almeida? Me dá um ok no caso do exame? Isso. Então, nesse material que eu preparei para vocês, a gente vai trabalhar conforme aqueles capítulos da petição inicial, na petição do incidente de uniformização. O primeiro elemento que a gente vai trabalhar é do caso em exame. Quais são as dicas aqui que eu vou passar para vocês? Vamos lá. Do caso em exame, deixa eu projetar aqui, só mais um minutinho. Só um minuto que eu me embaralhei aqui, pronto. Vamos lá. Primeira coisa, do caso em exame. O que você vai colocar nesse capítulo da sua petição de incidente de uniformização? Você vai fazer uma narrativa onde deve constar de forma objetiva, gente. Então esqueçam lá, fulano de tal, segurado especial, que por longos anos da vida trabalhou exposto ao sol. Corta tudo isso, por favor. Tá? Então vamos ser aqui objetivos. Fulano de tal requereu na petição inicial a titular de aposentadoria por idade, apresentou pedido de revisão na via administrativa para a averbação de tempo de segurado especial e, reflexamente, a conversão da sua aposentadoria por idade em aposentadoria por tempo de contribuição. Ponto. O juízo de origem, a sentença de primeiro grau, em seus fundamentos, delimitou a seguinte tese,
que não era aceita os documentos, e aí você vai colocar, não foram aceitos, que a certidão de nascimento onde conste o nome de agricultor dos pais, a atividade de agricultor dos pais, a certidão eleitoral, não eram suficientes para qualificar o início de prova material e garantir a realização da audiência de instrução, que não foi realizada no caso. Em seguida, o autor, contra essa decisão, entrou com recurso nominado perante a primeira... Entenderam? A gente quer saber isso. Quer saber que eu falo assim, eu, quando assessorei na TNU, eu trabalhei na TNU, nós queremos ter um resumo objetivo. Queremos fatos, o que está acontecendo no processo. O que a gente precisa aqui? Pedido, no primeiro grau, fundamentos da sua petição inicial. Por que eu preciso dos fundamentos da tua petição inicial e do teu recurso nominado, no caso? Para saber se não está ocorrendo aqui inovação em sede recursal. E isso até é um cuidado nosso também, porque é aquele checklist. Será que eu não estou apresentando uma tese inovadora que eu não trouxe na minha petição inicial e nem no meu recurso nominado? Pode ocorrer de você ter que apresentar uma tese inovadora porque a discussão surgiu apenas no acordo, você foi surpreendido. Não tem problema. Mas aqui é importante esse relato para mostrar para o assessor que as teses que eu trouxe na petição inicial e as teses que eu trouxe no meu recurso nominado, e estou reiterando no meu pedido de uniformização, já foram apresentadas lá atrás. A gente faz essa leitura. E isso ajuda também a gente se organizar, porque vocês vão ver que a gente fazendo essa identificação dos fundamentos da sentença de primeiro grau, dos fundamentos do acórdão, vai nos auxiliar na identificação dos elementos para a identificação da similitude fática jurídica e também para verificar se todos os fundamentos jurídicos que foram adotados naquele acórdão, isso é muito importante, que é a questão de ordem 18, a primeira que eu vou citar aqui, se todos os fundamentos jurídicos que poderiam acarretar, vamos dizer assim, na manutenção do acórdão, dizendo assim, você enfrentou de forma expressa no seu PED-LEV. Isso é muito importante. E também para mostrar que todas as discussões foram expressamente enfrentadas. Esse expressamente está escrito no texto do acórdão, aquela tese e aquele fundamento que você trouxe no recurso nominado. Em resumo, se não estiver escrito, embargo de declaração, senão você vai perder. Questão de ordem 10. Agora vamos traduzir tudo isso aqui. Primeiro, essa narrativa, esse capítulo, vai te ajudar a identificar a similitude fática. A similitude fática é o seguinte: quando a gente começar a trabalhar a extração, a busca, a localização de jurisprudência para fazer incidente, você tem que encontrar casos ipsi literis, e eu estou falando bem firme isso aqui, ipsi literis casos, onde a situação fática seja idêntica à sua. Exemplo real. Eu estou tratando aqui a grande questão da controvérsia, aqui no meu caso concreto, é se a certidão de nascimento em nome dos pais, por exemplo, a minha certidão de nascimento consta o nome do meu pai como lavrador. Essa é a questão controvertida. Se a questão for o contrário, por exemplo, a certidão de nascimento dos meus filhos constar a minha profissão como lavrador, vocês viram que a situação fática é diferente? Porque uma coisa é a certidão de nascimento no meu nome, outra coisa é a certidão de nascimento em nome dos meus pais. É paradoxal essa maluquice que eu estou falando, mas é isso que eles utilizam para não conhecer o recurso de vocês, gente. Situação fática. Outro detalhezinho, outro elemento, outro exemplo real. No meu caso concreto aqui, se trata de um aposentado urbano, que já é aposentado, que é titular de uma aposentadoria por idade urbana, que deseja converter essa aposentadoria por idade urbana em tempo de contribuição mediante a averbação de tempo rural. Olha o tanto de detalhes que eu pontuei. Eu tenho que localizar um precedente de uma outra turma recursal, da própria TNU, ou da STJ, eventualmente, que trate desse mesmo caso. Se eu pegar, por exemplo, um paradigma de uma outra turma recursal que trate de um
aposentado por tempo de contribuição, um requerimento de concessão de aposentadoria por idade híbrida mediante a averbação de tempo rural, onde vai ocorrer a mesma discussão, né, se a certidão de nascimento é válida ou não. A TNU não vai aceitar. Ela vai falar o seguinte: apesar de ambos discutirem se é válida ou não a certidão de nascimento em nome, né, onde conste a profissão dos pais como agricultores, não há similitude fática, porque lá na turma do paradigma, ele está pedindo aposentadoria por idade híbrida. E aqui, nesse caso, ele está pedindo a revisão de uma aposentadoria por idade urbana e conversão. E aí eles falam que não há similitude fático-jurídica. Então, tomem muito cuidado com isso aqui. Isso aqui é a coisa que mais derruba a situação de conhecimento. E similitude fática jurídica, gente, é extremamente ativista aqui o trabalho do magistrado. Porque ele tem um magistrado que ignora, como eu falei. Não, a questão de fundo, na verdade, é se a certidão de nascimento, onde consta a profissão do pai e da mãe como lavrador, seja para qualquer benefício, se ela vai servir ou não como início de prova material para fins de tempo rural. Então, tomem cuidado, tentem sempre identificar, extrair o máximo essas questões da vida real do benefício. Por exemplo, outro também que aconteceu na TNU, depois eu vou ficar pipocando lá no grupo, só situações para vocês mostrarem os absurdos que chegam a esse motivo de não conhecimento da peça por ausência de similitude fática. Tempo intercalado, por exemplo, a gente está com um caso aqui que eu quero aproveitar aquele tempo intercalado entre benefícios por incapacidade. Pronto. Benefício por incapacidade, a pessoa trabalhou, saiu em benefício por incapacidade, depois retornou ao trabalho, fez uma contribuição. Eu já peguei situações onde ocorreu isso aí, mas a TNU não conheceu do pedido por ausência de similitude fática, por quê? No voto da origem se tratava de um contribuinte individual, e no voto paradigma, onde a questão de fundo era a mesma, a briga, se havia ou não aproveitamento desse tempo, era um segurado empregado. É terrível isso, falar para vocês. Mas tomem muito cuidado e fiquem atentos com esse elemento. Inclusive, a dica que eu dou para vocês, sempre quando vocês forem guardar petições iniciais e criar bancos de dados, é o que eu estou montando para apresentar no grupo, não é só, eu tenho uma jurisprudência ótima sobre determinado tema de direito. Não, a gente tem que começar a coletar também jurisprudência onde peraí, essa jurisprudência trata de quê? Quem é o segurado dessa jurisprudência? É segurado empregado. Qual é a profissão dele? É frentista. Qual é o tipo de benefício, né, que ele está pretendendo? É aposentadoria por tempo de contribuição. Não, ali é frentista, aposentadoria por tempo, aposentadoria por idade. Ali é gerente do posto de gasolina, querendo também aposentadoria por idade. Porque tudo isso, eles podem estar discutindo a exposição a agente nocivo benzeno. Mas eles vão olhar antes. Espera aí, mas esse aqui é o gerente do posto e esse daqui é a pessoa que trabalha na bomba. Não tem similitude fática. Eu quero que vocês entendam bem isso aqui, tá, gente? E eu vou apresentar para vocês vários acordos para a gente chamar a atenção. Então, nesse momento onde a gente está nesse primeiro capítulo, essa narrativa é legal também porque como a gente vai fazer uma história, né, vai revisitar a nossa petição inicial, vai revisitar o nosso caso concreto, é importante também para saber aqui quais são os elementos fáticos do mundo real que eu devo colocar de um lado e quando eu for buscar jurisprudência, eu tenho que tentar identificar a mais próxima possível desse caso. Às vezes, obviamente, a gente não vai encontrar, mas você não vai deixar de lutar por causa disso. Você vai dizer, a similitude fática jurídica está, porque a TNU entendeu no PUI tal, no PUI o número tal, que a certidão de nascimento em nome onde consta o pai como lavrador é início de prova material para fins do artigo 108 da Lei 8.213, e o juiz de origem aqui em Belo Horizonte entendeu que não. E fica calado se lá era aposentadoria híbrida, se aqui era aposentadoria por tempo de contribuição, e você ignora. Mas reforço, tente ao máximo encontrar casos coincidentes. Vocês às vezes vão girar esse Brasil todo, a jurisprudência do Brasil todo, e não vão encontrar, infelizmente.
E aí a gente vai sabendo com o coração, né, fazendo aquela torcida, sustentação oral, pedindo flexibilidade, faz despachar com o relator para trabalhar a questão da similitude fática, tá bom? Agora, aqui dentro desse capítulo, e aqui fazendo aquele estudo das questões de ordem, eu já quero apresentar para vocês duas questões que eu citei aqui. Questão de ordem 18 e a questão de ordem 10. Espera aí que eu quero pular. Ai. Eu vou citar, eu pulei as duas questões de ordem aqui, mas é porque estão no próximo capítulo. Basicamente, o que são essas duas questões de ordem? Reforçando, Alex, o que é a questão de ordem para quem está chegando agora? Questões de ordem são enunciados que a turma nacional de uniformização desenvolve para orientar vocês, advogados, né, que são os usuários do serviço dela, de como vocês devem elaborar as peças, situações concretas que vocês devem adotar para ter sucesso, êxito nos seus requerimentos perante a TNU. Ou seja, é o CPC da TNU. Em resumo, é isso. E aí a gente tem que conhecer essas questões de ordem, primeiro, para saber quando não errar. Tipo assim, se eu sei que a questão de ordem número 18 exige que eu delimite todos os fundamentos jurídicos, então eu sei que eu tenho que matar um por um, tenho que apresentar paradigma um por um. Porque eu sei que tem uma questão de ordem que fala sobre isso. Você não vai encontrar isso no regimento interno nem na lei do juizado, mas tem uma questão de ordem número 18 falando isso. Então a questão de ordem número 18, ela vai falar justamente isso. Você tem um acordo, nesse meu caso concreto aqui, olha até que interessante que eu esqueci de falar um. Foram utilizadas 3 questões controvertidas. A turma recursal de Belo Horizonte adotou 3 fundamentos para manter a improcedência do pedido. Primeiro fundamento é que certidão de nascimento onde consta a profissão do pai ou da mãe como lavrador ou trabalhador rural não serve como início de prova material, ponto. Segunda questão, o título de eleitor ou a certidão de declaração eleitoral onde conste, né, a qualificação como lavrador emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral ou a Justiça Eleitoral também não serve como início de prova material, ponto. E teve uma terceira. As provas apresentadas não eram contemporâneas e nem abrangeram todo o período em que o meu segurado estava pleiteando. Vamos colocar aqui no caso concreto, salvo engano, era de 1974 até 1982. Ah, mas só tem um documento, a certidão de nascimento dele, de 1954. Então, não abrangeu todo o período. Então, esse foi o terceiro elemento. E a gente sabe que, inclusive, também aqui tem jurisprudência da TNU e do STJ que afasta a necessidade, né, de ter prova ano a ano. Você vai fazer se ela é contemporânea ou não ali na audiência. Então, vejam, foram 3 fundamentos. Você está fazendo a sua construção da similitude fática, é muito importante colocar ali. Sabe por quê? Porque na hora que você for construir sua peça, vamos dizer que você está super empolgado e só trouxe jurisprudência para enfrentar eu achei um pedido de uniformização que derruba essa alegação que a certidão de nascimento não serve. Achei um outro pedido, um outro acordo de outra turma recursal que também consegue derrubar essa negativa, né, essa não consideração da certidão eleitoral como prova. E por um lapso não falei nada sobre a questão da prova rural ter que ser ano a ano. Aí você fez aquela peça linda, maravilhosa e deixou uma ponta solta para trás. Vai chegar na TNU, a TNU vai falar assim, olha, realmente, a questão controvertida 1 você trouxe precedente, a questão controvertida você trouxe, só que havia uma terceira questão controvertida, você não manifestou nada. E essa questão controvertida por si só, ela poderia manter a improcedência do teu pedido. Então aqui nós vamos aplicar a questão de ordem número 18. Isso acontece muito também nos tribunais superiores. Então, esse capítulo é importante para ajudar a gente a delimitar todas as questões. E aqui, gente, além, claro, da nossa análise humana, mais uma vez eu reforço, utilizem jurisprudência, a inteligência artificial. O que você vai fazer? Pega o acordo recorrido, joga lá e pede para ela delimitar todas as situações e fundamentos jurídicos adotados pelo acórdão. E aí você vai explicar, eu também vou criar o prompt para vocês,
que aí ele traz lá tudo que o relator trouxe, resumidinho, e aí nossa, olha, eu nem tinha visto essa possibilidade aqui. Então ela é uma ferramenta auxiliar, não confie só na inteligência artificial, tá bom, gente? Pelo amor de Deus, faça o seu trabalho, e a gente sempre quer um checklist, então pede para a inteligência fazer esse trabalhinho para vocês aí, tá bom? E tem outro ponto também que é importante, que eu quero chamar a atenção, que é a questão de ordem 10. Reforço mais uma vez. Eu, por exemplo, na minha petição inicial, eu já introduzi ali o tema, que é a certidão de nascimento em nome do pai, dentro da jurisprudência dominante da TNU, ela é aceita como início de prova material. Ponto. Coloquei já desde a inicial. A sentença julga improcedente, não fala nada sobre o precedente da TNU. O acórdão recorrido mantém a sentença de improcedência e não fala nada sobre esse precedente dominante da TNU. O que você tem que fazer? Você tem que embargar. Não adianta nada você trazer na petição inicial as razões do seu recurso nominado, se expressamente lá no acórdão não está dizendo assim, ó, apesar de ter conhecimento do entendimento dominante da TNU, salvo melhor juízo, no meu entendimento pessoal, eu aqui, juiz relator, entendo que não cabe. Pronto, ótimo, não tem problema. Ou seja, no texto do acórdão, expressamente, de forma expressa, foi realizada a análise daquela minha tese. O acórdão não falou nada. Embarga. Se você não embargou, infelizmente, amigo e amiga, não vamos respeitar a questão de ordem 10. Ou que seja, as questões têm que ser expressamente enfrentadas. E esse expressamente, aí a gente entenda-se, utilize aí os embargos de declaração para fins de complementação. Um caso concreto, que até dei um suporte aqui para o colega, eu esqueci o nome do colega, o caso concreto dele era o seguinte, era o colega até do Maranhão, Almeida, esqueci o nome dele, acho que é o Raimundo. Raimundo Bacelar. Eu falei na aula passada. O caso dele era o seguinte, a sentença de primeiro grau era um seguro defeso, sentença de primeiro grau julgou improcedente dizendo, ele tinha carteirinha, ele tinha todos os elementos, só que foi feita uma única contribuição com várias competências, e essa única contribuição para várias competências na GPS não serviria para você garantir a concessão do seguro defeso. Ele entrou com recurso inominado dizendo que já havia entendimento até então de outras turmas recursais que essa guia única era suficiente. O processo caiu na turma recursal, a turma recursal não falou nada sobre essa discussão da guia única e introduziu outros argumentos, outros elementos de prova. Na verdade, só a carteirinha por si só não seria comprovava a questão da qualidade de pescador e diversos outros temas. Veio o prazo, ele não embargou. E nesse meio tempo saiu um representativo de controvérsia favorável à tese dele. Sim, era entrar ganhar. Só que aconteceu esse pequeno detalhe. No texto do acórdão, em nenhum momento a turma recursal, quando foi redigir o acórdão, enfrentou essa tese, essa questão sobre o recolhimento em uma única GPS. E ele não embargou. Ou seja, não houve um enfrentamento expresso no acórdão sobre se uma única GPS, né, poderia ou não garantir o seguro defeso. Ele estava com representativo, era só entrar, só que ele não fez o embargo. E aí, infelizmente, não tinha nem... Eu falei para ela, infelizmente não tem como. Aqui realmente eu não vou te dar a esperança que não tem como. Então, essa importância que eu já vinha reforçando nas aulas anteriores, do uso dos embargos de declaração, para a gente não cair bem aqui, tá bom? Então, no material tem essas dicas básicas, vamos ver mais umas dicas para vocês aqui. Essa parte da ementa, isso aqui eu já tirei lá do nosso manual do CNJ, aquela ementazinha que eu criei, vocês podem agregar esses elementos. O que vai descrever, se a ação, recursos, fatos ou os fundamentos relevantes do caso. Perdão, a parte da ementa não, tá, gente? A parte do texto já, do conteúdo daquele capítulo. Então, nesse capítulo, o que o CNJ orienta para a gente colocar, né, no capítulo onde a gente vai tratar do conteúdo que aconteceu. Apresenta para a gente aí o que foi sua ação, o seu recurso, fatos e fundamentos relevantes, as decisões anteriores que ocorreram,
decisão de primeiro grau, acordo recorrido ou uma cautelar. Essas informações são importantes, reitero, para a gente verificar se houve ou não inovação em sede recursal, se há ali similitude fático-jurídica com o caso que você está utilizando como paradigma, e para mostrar da onde você veio e de onde você quer chegar, né? Onde você está chegando. O título do item é formado em Versalete negrito. Versalete, para quem não sabe utilizar, depois você quiser, Alex, me ensina como é que eu faço Versalete no Word, sem problema nenhum, gravo um videozinho rapidinho. É o Versalete aquele que fica tudo maiúsculo, né? Em negrito. Tem aqui e tem que ser o número romano e um pontinho. Isso aqui, gente, de onde você está tirando isso, Alex? Reforçando o manual de padronização de emendas do CNJ utilizando espelhamento. O texto deve ser ordenado por números cardinais, eu já tenho um exemplozinho, e caso seja redigido em mais de um item, parágrafo, sugere-se que cada parágrafo seja procedido de um subtítulo, formatado em itálico, que foi aquilo que eu fiz lá. Lembra dos meus subtítulos em itálico? Isso aqui é Y, isso aqui, gente, eu só copiei e colei lá do manual. Quando eu li isso aqui, eu digo, não estou tão errado assim, né? Quando eu estava fazendo aqui os meus modelinhos. Então, você pode aqui utilizar isso como exemplo para espelhamento. Digo, nossa, esse advogado, essa advogada já está adequado aqui às novidades do CNJ. Então é isso, naquele primeiro capítulo são as dicas que eu quero passar para vocês. Aquele primeiro tópicozinho, né? No caso, deixa eu mostrar para vocês aqui como foi na prática, como é que ficou, né? Prontinho, deixa eu ver se vai mostrar aqui. Pronto. Aqui, ó, do caso em exame, mais uma vez. Coloquei lembra do subtítulo em itálico? Tá aqui, ó, contextualização inicial, alteração espécie de aposentadoria voluntária, averbação de tempo segurado especial. Aqui o 1, né, em algoritmo arábico lá, cardinal. Aí coloquei o nome do cidadão, ajuizou a ação buscando a revisão do seu benefício previdenciário, coloquei o que ele pleiteava para aposentadoria, para tanto busco reconhecimento da averbação do tempo de rural, está aqui o período, sem recolhimento de contribuições. Segundo tópico, o pedido foi instruído com documentos que a parte recorrente entende como início de prova material. Eu até corrigi. Aí fiz aqui bonitinho os elementos. Aqui já criei um segundo subcapítulo, né? Sentença de primeiro grau e procedência do pedido. A sentença de primeiro grau julgou o pedido improcedente com os seguintes fundamentos principais. Aí eu taquei aqui o resumo. Suficiência do início de prova material, negativa de realização de audiência, então já ficou bem delimitado aqui quais foram os fundamentos adotados pela sentença de primeiro grau. Aí coloquei aqui, não comprovação do exercício de atividade por período contínuo. Então vocês já viram aqui que foram 3 fundamentos. Diante disso, o juiz de origem deferiu o pedido, fez a condenação, e em seguida fiz mais um subcapítulo, só o do acordo, do nosso acordo. E aí, em face do acordo, foi apresentado o recurso, esse material vai estar para vocês bonitinho. O acordo também reforçou que as investigações da TNU exigem a combinação de início de prova, isso aqui tudo foram elementos. Assim, início de prova testemunhal, mas apenas quando os documentos apresentados atingem o patamar mínimo. Esses foram os principais fundamentos e razões jurídicas. No entanto, nos termos, eu faço os termos do artigo da lei, tal decisório contraria frontalmente, aí você poderia colocar aqui súmula da TNU, representativo de controvérsia da TNU, entendimento dominante da STJ, conforme o caso. Devendo ser, isso aqui também é importante, readequado, anulado. A gente vai verificar isso lá nos pedidos, nas aulas de pedidos, qual o pedido que você vai fazer conforme o caso concreto. Pelos argumentos a seguir apresentados. Então, vejo que não tem mistério, mas basicamente eu criei 3 subcapítulos. Primeiro, o que eu pedi na minha petição inicial. Um segundo subcapítulo, o que a sentença de primeiro grau tratou. E o terceiro subcapítulo, o que o meu recurso inominado tratou e o que o acordo me trouxe, né, de resultado. Então, com isso aqui, é importante você englobar e colocar nas questões. Fiz um resumo rápido, mas que deu para matar de forma bem rápida, né? Os principais entendimentos, o que aconteceu aqui no processo. Em seguida, e aqui que eu mostrei para vocês, isso aqui, dentro do manual, aí, mais uma vez, aí eu aproveitei o manual.
Lá no manual do CNJ, ele fala que quando o tribunal for redigir a ementa, ele tem que colocar depois do capítulo das questões, né, o capítulo, depois do capítulo 1, que é o capítulo do caso de exame, aí ele fala o seguinte, ó, agora que vocês me trouxeram o caso de exame, ó, eu quero saber qual é a questão jurídica em discussão. Na verdade, até o tópico lá, o capítulozinho, né, o capítulo 2, eles denominam a questão jurídica em discussão. Que aqui nesse espaço, o acórdão deve apresentar qual é a tese jurídica controvertida. Eu falei, opa, então aqui eu vou aproveitar. Por quê? O que eu, por exemplo, eu sou aqui juiz da TNU. Eu quero saber o que essa peça quer. Bom, o juiz da TNU, ele uniformiza jurisprudência. Então eu vou ter que uniformizar a jurisprudência sobre o quê? Sobre questões envolvendo direito material, lembrem-se, né? Questões envolvendo direito material, porque se for discussão processual, não tem jeito. Enfrentadas, aí eu coloquei aqui, são questões de direito material enfrentadas expressamente na origem. E aqui eu coloquei, ó, no caso em exame, existem 3 questões de direito material em discussão. Enfrentadas, eu reforcei expressamente no acordo de origem, em atendimento à questão de ordem número 10. Que aí eu coloquei, saber se as certidões de nascimento dos filhos, que indica, vocês viram que eu deixei bem organizadinho em todas as questões. Saber se a certidão, saber se o início de prova. Então aqui, eu já mostrei para o julgador quais foram as questões jurídicas que foram utilizadas no acórdão de origem para manter em procedência o meu pedido. Então já respeitei lá a nossa questão de ordem 18. E outra, ainda reforcei que essas 3 questões jurídicas aqui, elas foram enfrentadas de forma expressa no acórdão. Então está escrito lá no acórdão. Questão de ordem número 10 preenchida também. Então aqui eu já afasto, já me blindo de 2. Então esse capítulozinho bem pequenininho aqui é uma forma de eu organizar minhas ideias, a gente fazer lá aquela localização, de eu apresentar de forma bem didática, organizada para a pessoa que vai fazer a análise, que nós respeitamos aquela delimitação, aquelas orientações implícitas na questão de ordem 10 e 18 da TNU. Tudo bem? Então é aqui, dessa forma que a gente trabalha esse capítulozinho, questões de direito material enfrentadas expressamente na origem. No material de vocês, eu coloquei algumas orientações básicas aqui para falar sobre isso. Vamos lá. Aqui é o meu alerta, né, para vocês. Cuidado para não deixarem nenhuma tese jurídica para trás. Então, esse capítulo vai ajudar a gente a isso, para não deixar nada para trás sem impugnação, sem demonstrar que aquela tese jurídica ali, ela ofendeu um paradigma válido da TNU, um precedente do STJ, então ela vai nos ajudar com isso. Esse tópico ele vai nos auxiliar a revisar o acórdão. Importante, esse tópico também, ele vai nos reforçar que foi expressamente registrado no texto do acórdão, porque lembre-se, amigos e amigas, se não está no texto do acórdão, por favor, embargue. Se você não embargar, você vai cair na casca de banana chamada questão de ordem 35, questão de ordem 36. E, além disso, você não pode se beneficiar da questão de ordem 47. O que é tudo isso, Alex? Pelo amor de Deus, já vou explicar. Mas, basicamente, a questão de ordem 35 e 36 está falando aquilo, tese jurídica inovadora, ou aquilo que não foi manifestamente pré-questionado, enfrentado pela turma de origem, se você não embargou, infelizmente, você não pode tão somente já entrar direto com o seu pedido de uniformização. E a questão de ordem 47 é a negativa de prestação jurisdicional. Olha, eu apresentei o recurso nominado como uma tese, o acórdão saiu, não falou nada do meu fundamento. Eu embarguei, falei assim, olha, eu quero omissão clara, ausência de fundamentação adequada, artigo 489, uma omissão. O juiz, a turma manteve essa omissão, simplesmente falou, não vou falar nada sobre a sua tese, desafia recurso próprio. Você vai entrar com o PEDILEF, existe uma questão de ordem falando isso. Nesse caso, quando você apresentou uma tese, embargou, e mesmo assim a turma de origem manteve-se inerte, isso caracteriza negativa de prestação jurisdicional por parte da turma recursal de origem.
Então, nós vamos anular esse acórdão, ele volta para a origem e turma a recursão aí embaixo. Necessariamente você tem que se manifestar sobre essa tese apresentada aqui no recurso do autor. Então, tá vendo? Se você não tivesse embargado, amigo, ó, bal, você não ia se beneficiar dessa questão de 47. Então, é muito importante você trabalhar isso aí. Doutora Eliana, pode falar. Ou pode falar, ou pode escrever no chat. Ela levantou a mão aqui, eu tô... Ah, pronto. Deixa eu ativar seu som aqui, doutora. Ih, doutora, seu som não está saindo. Porque você deve estar assistindo a aula do celular, né? Então, às vezes, ele utiliza a mesma fonte. Tem que ativar o som. Se conseguir ativar o som, ou fazer a sua manifestação aqui no chat também. Não, ainda não ativou o som. Você tem que ativar o seu som aqui, ó. E eu não consigo... Não é possível ativar o som de outra pessoa. Eu não consegui ativar seu som, doutora Eliana. Vá tentando aí, que eu vou continuando aqui esse trabalho, para a gente não perder. Mas eu falei, foi alguma coisa que eu falei aqui sobre a negativa de prestação jurisdicional que ela levantou a mãozinha. Deve ser alguma coisa sobre esse tema. Então, vamos continuar aqui a questão. O uso da inteligência artificial generativa, ela nos auxilia, né, como eu falei para vocês, para fazer essa revisão, né, joga um acórdão lá com o prompt adequado. Eu vou... Não tem muito mistério, gente. Hoje as inteligências estão muito boas, né? Você não precisa fazer um prompt milaborante. Você coloca lá, apresente todos os fundamentos que foram utilizados para julgamento do acórdão, na formação do acórdão, ela consegue fazer uma organização bem clara para você. Mas eu vou compartilhar também qual foi o script que eu utilizei no caso concreto. E aqui a questão de ordem 18, que eu falei tanto dela. É inadmissível o pedido de uniformização, inadmissível, ou seja, não vou nem conhecer, não quero nem saber o que falou no mérito, não vou conhecer, você não vai passar da primeira etapa. É inadmissível o pedido de uniformização quando a decisão impugnada tem mais de um fundamento suficiente, isso que é muito importante, e as respectivas razões não abrangem todos eles. Ok? É aquilo que eu falei. Eu tenho 3 questões jurídicas. Se eu apresentasse discussões apenas sobre 2 e a terceira ficasse solta, a terceira questão jurídica, por si só, já me derrubaria. Então, você tem que tomar cuidado em fechar todos esses mitos. E, obviamente, já chamando a atenção, questão de ordem 18, você agora vai fazer contrarrazões ao recurso do INSS. O que você, advogado, vai fazer? Espera aí. Vou analisar o acórdão me trouxe 3 questões. Eu verifiquei que na peça do INSS eles só enfrentaram uma das 3 teses. Aí você vai falar em contrarrazões do não conhecimento do recurso do INSS por ofensa à questão de ordem 18 da TNU. Então, é aquela coisa, síntese e antítese, né? Você sempre tem o enunciado que você deve cumprir, e esse mesmo enunciado tem uma ambivalência. Ele vai servir para você utilizar como ataque ao seu inimigo aí dentro desse jogo do PEDLEF. O INSS também entra com muito PEDLEF e às vezes ele não respeita isso. E vai passando batido, ninguém apresenta isso em contrarrazões. Nas contrarrazões, o assessor ele quer isso aqui, ele quer elementos para não conhecer do recurso. E você vai estar trabalhando com ele. Então guarda isso aqui também, essa dica para contrarrazões. Nas aulas de contrarrazões a gente vai voltar nela. E a questão de ordem 10 da TNU. Não cabe o nosso incidente de uniformização quando a parte que o deduz apresenta tese jurídica inovadora. Isso acontece demais. Inovação em sede recursal. Você esqueceu de trazer lá aquela jurisprudência, aquele representativo de controvérsia da TNU na sua petição inicial e só apareceu agora no PEDLEF. Não vai rolar. Se você não trouxe isso nas etapas anteriores, infelizmente, você não consegue apresentar agora. E ela ainda tem um segundo momento. Além da tese jurídica inovadora, não ventilada nas fases anteriores do processo, é um tópico da questão de ordem, e tem um segunda situação.
sobre a qual não se pronunciou expressamente a turma recursal no acordo recorrido. Ou seja, uma tese que você até trouxe na sua petição inicial, trouxe no seu recurso nominado, mas você não embargou para que houvesse a expressa manifestação da turma de origem. Aí você cai também na questão de ordem 10 e 35. Bom? Então tome cuidado aí, guarda essa dica. E, obviamente, se você vai contra a razão a um recurso do INSS, esse argumento aqui que o INSS está trazendo não foi apresentado no recurso nominado e nem na petição inicial. Gente, o INSS ele é campeão em inovação em tese recursal. Quando eu analisava isso, eu olhava assim, gente, como é que essa procuradoria erra? E aí isso facilitava o meu trabalho, porque questão de ordem número 10, questão de ordem número 10, inovação, inovação, inovação. Eu não ficar quebrando cabeça e fazer voto no mérito. Ok? Então vamos prosseguir. Dentro ainda dessa nossa discussão, aí aqui trazendo a importância, né, que eu falei, dos embargos, temos a questão de ordem 35. Essa também é uma que é extremamente utilizada pelos relatores para não conhecimento. O que ela diz? Conhecimento, lembra, a gente está na primeira etapa, o conhecimento do pedido de uniformização pressupõe a efetiva apreciação do direito material controvertido por parte da turma, entenda-se. Expressamente, tem que estar escrito no acórdão, de que emanou o acórdão impugnado. Então, essa efetiva apreciação do direito material controvertido. Se a turma não colocou no texto do acórdão dela aquela tese que você está discutindo, e você não embargou, você também, além da questão de ordem 10, é um combo, questão de ordem 10 e questão de ordem 35. Então, guarda essa informação também, e guarda essa informação também para contrarrazoar. Junto dela temos a questão de ordem 36, elas andam juntas as duas, questão de ordem 35 e 36. A 36 vai falar o seguinte: a interposição dos embargos de declaração para fins de pré-questionamento faz-se necessária somente quando a matéria não tenha sido apreciada a despeito de previamente suscitada. Lembra que eu falei agora atrás? Eu trouxe aqui meu recurso nominado com minha tese, bonitinha. E aí a turma recursal não falou nada. O que você tem que fazer? Você tem que interpor embargos de declaração para fins de pré-questionamento. Porque a matéria ela foi apresentada, mas não foi apreciada. É isso que eles estão dizendo aqui para a gente. Ah, Alex, mas se a matéria... E, obviamente, se eu tivesse apresentado o argumento e ela tivesse sido manifestamente apreciada pela turma, é o que a gente fala do pré-questionamento implícito, né? Já está ali pré-questionada. Aquela discussão jurídica envolvendo direito material já foi objeto ali de análise pela turma, não precisaria de um embargo só para pré-questionar. E antigamente, né, a gente entrava com embargo só para fim de pré-questionamento. O novo CPC, inclusive, derrubou isso, e aí a gente tem a questão de ordem 36, deixando bem claro. Reforço. Você trouxe uma tese no recurso nominado, a turma não falou nada, embarga, pelo amor de Deus, gente. Por favor, não esqueçam disso. E eu sempre reforço todo mundo. O recurso nominado, o acórdão, o prazo recursal de vocês é 5 dias. Ah, não, Alex, mas eu tenho 15 dias para entrar com o pé de leve. Gente, vamos por mim. Uns 80%, 90% a gente precisa embargar para começar a sonhar em ter o conhecimento e o mérito e o êxito do pé de leve, que é uma missão muito árdua. Mas fica esse alerta para vocês, tá bom? Então, feito isso, doutora Eliana, deixa eu ver se ela conseguiu. Silvia, poderia explicar a questão de ordem 36? Posso, Silvia, deixa eu voltar para ela. Vamos apresentar aqui para a Silvia a questão 35. Eu falei 36, Silvia. 35? Uai. Eu li errado aqui. Está na tela a questão 35. Vamos lá. O conhecimento do pedido de uniformização... Opa, não. Volta. O conhecimento do pedido de uniformização. Vamos colocar aqui para a Silvia de forma prática. Pressupõe efetiva apreciação do direito material controvertido. Silvia, quando a gente tem vamos relembrar, o pedido de uniformização para as turmas, né, o pedido de interpretação, de
uniformização de interpretação de lei federal, eles, por previsão legal, ele só vai ser adotado quando há uma divergência, uma dúvida, um conflito de interpretação sobre a aplicação no caso concreto de um artigo da lei federal. Só que não é qualquer tipo de artigo de lei federal. É artigo de lei federal que trabalhe apenas direito material. Lembra aquela divisão da faculdade? Direito material, direito processual. Exemplo concreto. Quando eu falo aqui em coisa julgada, lembra, o que vocês lembram aqui, coisa julgada? Logo vem, coisa julgada é questão processual. Então vamos imaginar que o acórdão de origem entendeu que no meu caso concreto, a apresentação de novo requerimento administrativo de um novo requerimento administrativo sem a apresentação de novos documentos, ela não afasta a coisa julgada, no caso concreto. Pronto. Essa foi a interpretação que saiu no acórdão da minha turma recursal. Por outro lado, eu encontrei lá na turma recursal, por exemplo, eu estou aqui em Minas, tem uma turma recursal da primeira região, que o juiz entende que, nesse caso, a gente pode relativizar a coisa julgada, segundo evento probationis, porque se trata de segurado especial e é um hipossuficiente. Então, opa! Tenho dois entendimentos envolvendo coisa julgada, né? Vou entrar com pedilef. Beleza. Beleza nada. Porque coisa julgada é classificado como direito processual. E por uma escolha que eu até hoje não entendi, e olha que eu já pesquisei a fundo sobre isso, por uma escolha do legislador, daquela comissão do STJ que fez o anteprojeto de lei dos juizados especiais federais, lá em 1999, na verdade, 97, que só foi publicado em 2001, eles entenderam que os juizados só teriam discussões singelas, e por isso eles falaram, não, a gente vai precisar de uniformizar apenas discussões envolvendo o direito material. O juizado é muito singelo, questões processuais simples, a gente não precisa levar isso, não vai ter dúvida sobre o funcionamento processual dos juizados. E a gente ri disso hoje, né? Anos depois, aí, décadas depois, a gente ri desse entendimento deles. Então, nesse caso concreto, eu não conseguiria levar. Então, lembre-se, a gente tem que trabalhar o direito material. Então, vamos quebrar agora a leitura da questão de ordem 35. O conhecimento do pedido de uniformização, ou seja, aquela primeira etapa. A gente está apresentando a peça, eu quero que ela seja conhecida, porque eu preenchi os requisitos formais. Pressupõe, ou seja, a gente entende que houve a efetiva apreciação. O que é essa efetiva apreciação, Silvia? Que no texto do acórdão, quando o juiz federal relator do acórdão, ele for redigir, que fique claro lá no texto dele que ele recebeu, por exemplo, a Silvia apresentou a tese, que a certidão, justamente vamos colocar a tese do nosso modelinho lá. E ela defende que a certidão de nascimento, onde consta o nome a profissão dos pais como lavradores, é documento hábil para fins de preenchimento do artigo 108 da Lei 8.213, né, o início de prova material para a averbação do tempo rural. Pronto. Essa é a tese que a Silvia colocou lá no recurso nominado dela. Veio o acórdão. No acórdão, de forma expressa, tem que estar escrito. A parte autônoma defende que a certidão tal. No entanto, entendo de forma contrária. Sabe? Ele, de forma expressa, no texto, no fundamento, ele deixou claro que ele recebeu a sua tese, ele leu sua tese, só que ali ele está desqualificando, afastando ela por outros fundamentos. Então, e obviamente aqui a gente está falando de prova material, isso está envolvendo é uma questão, então tem uma divergência de interpretação, a briga, né, o coração, a luta está envolvendo isso, então a apreciação houve de forma efetiva no texto do acórdão, por parte da turma que emanou. É isso aqui, Silvia, que é a questão de ordem 35. Vamos colocar de forma contrária.
Veio a turma recursal, você trouxe essa tese, né? Veio a turma recursal e não falou nada sobre o seu ponto, sobre um dos seus argumentos, que foi esse. Não falou nada, utilizou outros argumentos qualquer e julgou manteve a improcedência do pedido. No texto do acórdão não está expresso, não está claro, não está direto que a turma recursal não aceita a certidão de nascimento, o nome da profissão, o nome dos pais, constando a sua profissão como lavrador, como início de prova material. E aí você, Silvia, tudo bem, turma recursal não falou nada, mas eu vou para a TNU, porque eu vi que na TNU tem inclusive uma súmula sobre isso. Tem uma súmula dizendo que esse documento serve. Aí você rapidamente faz a redação do seu pedido de informação. Só que ficou essa ponta solta. Não foi expressamente apreciado no texto do acórdão. E você não embargou. Você não embargou, que é a questão de ordem 36. O que vai acontecer? O relator vai chegar ao seguinte, vai falar para a Silvia, Silvia, realmente, você até tem razão no mérito aqui, realmente esse entendimento lá da turma de origem está contrário à minha súmula da TNU aqui. Você até tem razão nisso, não discordo. Só que só tem um probleminha. Na origem, no texto do acórdão, essa tese que você está me apresentando agora, aqui na TNU, ela não foi expressamente analisada lá no texto do acórdão. Então, eu não posso nem conhecer o mérito do teu recurso, porque você, infelizmente, caiu aqui na questão de ordem 35 da TNU. Deu para entender agora, Silvia, essa questão de ordem 35? Dá um oi aqui. Eu sim. Obrigada. Entendi. Opa, peraí. Silvia, pode repetir para mim, por favor? Deu sim, professor, entendi, viu? Obrigada. Pronto. Fechamos aí, né? Eliana Magalhães, estava com problemas no áudio, mas qual seria o tempo para entrar na TNU após o indeferimento do acórdão? Eliana, você vai fazer o seguinte, saiu o acórdão, você vai trabalhar sempre com prazo de 5 dias. O prazo oficial, Eliana, é 15 dias, tá? Você tem 15 dias para sair o acórdão da sua turma recursal, você tem 15 dias para apresentar o pedido de uniformização. Sem problema nenhum, 15 dias úteis, né? A partir da ciência. Só que eu falo para meus alunos sempre, por conta desses detalhes aqui, questão de ordem 35, questão de ordem 10, a questão de ordem 47, nós temos que ser rápidos para verificar se não vai ser necessário você opor um embargo de declaração só para fins de pré-questionamento, só para deixar ali de forma manifesta, de forma efetiva a apreciação do direito, daquela questão de direito material. Tá bom, Eliana? Então, no papel, no regimento interno, é 15 dias. Só que eu não recomendo isso. Sempre trabalhe com 5 dias, o prazo máximo para você embargar. Porque quase sempre, Eliana, você vai ver nos nossos exercícios, aqui nos votos, quase sempre você vai precisar apresentar um embargo de declaração. Inclusive, nas aulas iniciais, Eliana, que estão gravadas, eu tratei bastante sobre embargo de declaração, reforçando essa situação, tá bom? A importância do embargo de declaração dentro da estrutura dos incidentes de uniformização. Vamos prosseguir, então? Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Vamos agora para o nosso, vou pular aqui, para o nosso terceiro capítulo, dentro da petição inicial, da delimitação da controvérsia e cabimento do incidente. Eu vou parar aqui, amigos e amigas, eu vou só iniciar esse aqui é o maior capítulo de todos, já são 20 horas e 30 minutos, a aula vai até as 21, mas aqui eu vou apresentar a introdução para vocês teórica. Hoje eu quero só apresentar para vocês, se der tempo, aqui as questões de ordem, que são algumas, e aí a gente já mostra o que a gente vai trabalhar dentro desse tema. Esse aqui é o capítulo, eu vou brincar assim, é o capítulo que vocês vão trabalhar dentro da peça de vocês. Porque é nesse capítulozão aqui que nós vamos apresentar qual é a questão controvertida, que nós vamos localizar a jurisprudência paradigma, para demonstrar ali aquele conflito de entendimentos, divergência de interpretação.
É nesse espaço aqui que nós vamos fazer o famoso cotejo analítico, né? Cotejo fático-analítico, é demonstrar que em dois acordos onde a situação fática ela é idêntica, foram aplicadas entendimentos jurídicos, né, divergentes sobre o mesmo, envolvendo direito material na aplicação da lei federal. Então, nesse espaço que nós vamos fazer isso, e aí tem uma construção bem delimitada e várias questões de ordem para a gente seguir aqui. Então, vamos iniciar, antes que estoure o nosso tempo. Nesse grande capítulo, no capítulo 3º, o primeiro subcapítulo é esse aqui, ó. Dispositivos e precedentes paradigmas citados para a demonstração da divergência. Preenchimento dos requisitos da questão de ordem 3 da TNU. Amigos e amigas, já falei isso muitas vezes, por incrível que pareça, uma das questões de ordem campeãs de derrubar PDLEFs é essa daqui, a questão de ordem número 3. E vocês vão ver que é a questão de ordem mais singela que existe, para não dizer mais besta, desculpa a palavra, mais besta que existe. A rasteira mais, assim, nossa, eu fico triste, eu sinto a dor, a empatia, quando eu vejo alguém recebendo o não conhecimento por essa questão de ordem. Esse tópico aqui, ele é opcional. A gente pode desenvolver esse tópico aqui dentro da apresentação dos paradigmas. Mas eu, já pensando aqui em análise por inteligência artificial, eu sugiro, se vocês quiserem modelar, fica à vontade, a gente criar um espaço exclusivo só para indicar a jurisprudência controvertida citada, que vai ser citada, o link, é o tal desse link, o link é aquele que fica aqui no navegador de internet, e também qual é o artigo de lei federal que vocês vão tratar. Tá bom? Eu vou explicar agora cada um desses tópicos aqui. E aqui também, esse subcapítulo, ele vai nos auxiliar a organizar as ideias quando a gente for começar a coletar jurisprudência, para vocês não pegarem jurisprudência que não vai servir como paradigma dentro do incidente de uniformização, que também é um negócio assim, campeão em derrubar conhecimento de peças. Reforçando aqui com vocês alguns tópicos, né, que nós já tratamos nas aulas anteriores. Aqui, deixa eu projetar para vocês, e aí eu vou narrando. Deixa eu mostrar aqui. Voltando lá para o modelo, falei que ia várias vezes voltar, né, para o nosso modelinho. Só para apresentar para vocês aqui como é que vai ser a redação. Pronto. Estamos aqui a questões de ordem, da delimitação da controvérsia e cabimento do incidente. Esse aqui é o capítulo 3, e aqui tem vários subcapítulos, né? Como nós vimos aqui, ó, tem vários. O primeiro subcapítulo é esse que nós estamos agora, da delimitação. O que eu sugiro colocar aqui? Precedentes paradigmas citados. O que a TNU exige? O que a peça chamada incidente de uniformização vai exigir de você, advogado? Que você apresente, obviamente, o número do julgado, do paradigma. Temos aqui. Que você apresente a origem. No caso aqui eu coloquei, que foi da TNU, que é um PUIO. Tem o link, quem foi o relator. E isso aqui, gente, isso aqui muita gente esquece de colocar esse link para consulta. Então, o que você vai fazer? Nossa, Alex, eu estou aqui pesquisando, achei um voto maravilhoso da turma recursal de Sergipe. O que você vai fazer? Você vai salvar o inteiro teu desse voto e baixar. Ele vai ser um dos anexos do seu pedido de uniformização. E, em seguida, você vem lá no navegador, seleciona o link, né? Ctrl+C e dá um Ctrl+V aqui, ó. E ele está até feio aqui, mas depois eu vou formatar. Mas esse link, ele tem que existir na peça de vocês, pelo amor de Deus. Tem algumas exceções, a gente vai ver, tem um artigo para se blindar aí sobre eventuais esquecimentos. Mas, por favor, não esqueçam disso. Coloquem no checklist de vocês. Feito isso aqui, testem o link, gente. Que eu já vi caso que a pessoa... Inclusive, isso
acarretou na alteração na questão de ordem número 3. Eu vou contar essa historinha para vocês. Eu já vi caso aqui que a pessoa colocou o link, aí a relatora falou, olha, tem o link aqui, mas eu fui fazer a consulta do link e o link direcionava para uma página que estava fora do ar. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o link ali e ainda vão lá e façam um teste. No Word, né? Você segura a tecla Ctrl, que aí vira essa mãozinha aqui, tá vendo? E dá um clique em cima. Que aí ele vai abrir porque aqui não abriu, mas aí vai abrir em uma outra janela para a gente fazer a consulta. Então, façam façam esse teste, tá bom? Isso é muito importante. Por favor. Então, coloquem o link, tá? E façam um teste, né, se o link vai funcionar para você ter acesso ao documento. Em seguida, dentro desse subcapítulo, eu gosto de colocar esse aqui, ó. Dispositivos de lei federal objeto da divergência citados. Isso aqui eu estou utilizando já o novo layout do CNJ. O que o CNJ pede? Para a gente citar aqui, indicar aqui todas as jurisprudências que nós estamos citando, e aqui todos os artigos de lei que estão sendo citados no acordo. No caso concreto, eu coloquei qual foi o artigo, qual foi a lei federal, e eles ainda colocam isso. Primeiro você coloca a lei, depois os artigos da lei. Isso aqui é obrigatório? Uma vez um aluno perguntou. É obrigatório eu citar o artigo da lei federal envolvendo direito material no PEDLEF? Pelo artigo 14 da Lei 10.259, não é. Vou relembrar para vocês a primeira aula. Lembre-se, o pedido de uniformização, ele é uma cópia de uma das possibilidades do recurso especial direcionado ao STJ. O STJ... Oi! Opa! Não! O STJ no artigo... Estou assistindo aula, Zé. Vem cá, né? Estou assistindo aula. Vou só mutar ele aqui. No artigo 105 da Constituição Federal, o recurso especial direcionado para o STJ, ele nos traz 3 hipóteses. Primeira hipótese, ofensa a artigo de lei federal, que é o mais fácil para você conhecer um resto, é só falar, olha, o entendimento da turma de origem do tribunal, ele ofendeu o artigo tal da lei federal. É o mais fácil que você tem. A segunda hipótese é divergência de interpretações entre tribunais de justiça locais. E a terceira, que é de onde saiu o nosso incidente de uniformização, é divergência de interpretação de lei federal, e aqui não tem restrição de direito material e direito processual, envolvendo diferentes tribunais regionais federais. Ok? Aí o que eles fizeram? Eles pegaram essa terceira hipótese, letrinha C, a linha C do artigo 105, deram uma restringida, dizendo, não, vai ser só direito material e vai ser só essa hipótese que a gente tem para incidente de uniformização. Então, em tese, a gente não precisa, esse item 14 aqui que eu estou projetando para vocês, isso aqui seria uma exigência do recurso especial, se a gente trouxesse aqui a hipótese A. Tá bom? Então, pela lei, não precisa. Mas, na prática, vamos voltar para o mundo. Estudando diversos julgados, já encontrei relator não conhecendo pedido de uniformização, porque no curso do texto não foi indicado o artigo de lei federal, que era objeto de controvérsia da interpretação entre as diversas turmas recursais do Brasil. Então, isso aqui também é para blindar vocês. Não basta só eu localizar o pedido de uniformização, o paradigma. Nossa, achei um julgado maravilhoso aqui. Pronto, está resolvendo a vida. Não façam só isso. A gente sempre faz o brinco over delivery. A gente tem que trabalhar, né, preenchendo todas essas caixas de bananas. Não custa nada. Inclusive, a gente sempre delimita, deixa claro aqui para o nosso julgador, né, que vai analisar o recurso, qual é a lei federal e qual o artigo dessa lei federal que está sendo objeto de divergência de interpretação. No meu caso concreto aqui, nesse caso que eu estou trabalhando, Lei 8.213 e 2 artigos da Lei 8.213. Aquele que prevê a averbação do tempo rural, está tendo um conflito aqui,
E artigo 108, onde traz aquele rol dos documentos, né, que servem para verificação da atividade rural. Então, fiz aqui, coloquei um bulletzinho, destaquei dessa forma. Aqui no item 15, é o que eu coloco, é um parágrafo padrão de segurança que eu coloco para vocês. Agora, nesse contexto, embora tenha sido cumprida a exigência de indicar os endereços eletrônicos para a consulta da integridade das referências precedentes, desde já registra-se o pedido de observância dos itens 2 e 3 da questão de ordem número 3 da TNU em sua atual redação. O que é isso aqui, Alex? O que é isso aqui? Isso aqui, gente, é tipo assim, o botão de emergência se alguma coisa der errado. Vamos dizer que, no caso concreto, esse link aqui, quando a pessoa clicou, deu errado. Essa foi a história do caso real. Deixa eu voltar para o meu slide aqui, a gente vai entender a questão de ordem número 3. Para você não se jogar de um prédio de raiva. Calma que a gente vai dar... Eu já vou mostrar para você. Isso aqui é uma forma da gente já se blindar de eventuais esquecimentos, ou o link está quebrado, deu um erro, aconteceu alguma coisa lá. Deixa eu chegar na questão de ordem 3. Isso aqui é a questão de ordem número 3. A questão de ordem número 3, ela sofreu até 2000, foi em abril. Em abril de 2024, salvo engano. Mas foi esse ano. Até esse ano, ela tinha só esse tópico 1 aqui, ó. Nos termos da interpretação do artigo 14, inciso 5b do Regimento Interno da TNU, é obrigatória a juntada do acórdão paradigma ou, no caso de julgado obtido por meio da internet, a indicação de link válido que permita a obtenção do seu inteiro teor, sobre pena de não conhecimento do pedido de uniformização. Ponto. Até então era isso aqui. Que era aquela coisa antiga, né, que você fazia a juntada dos repositórios de jurisprudência, que eram aquelas revistas antigas, né, a galera da antiga vai lembrar mais isso. E agora, com a plataforma hoje está tudo na web, você vai extrair do próprio tribunal e indica o link válido. Era isso aqui. A questão de ordem era isso. Agora senta para ouvir a história. O que aconteceu? Teve uma sessão da TNU e foi aquele caso que a relatora falou, olha, tem o link aqui, só que na hora que eu fui clicar no link, o link me levou para uma página inválida, alguma coisa errada lá, ou venceu a chave do documento, deu algum problema, e era um link que direcionava para o sistema de consulta de processo da própria TNU, que hoje é o sistema EPROC. Imagine que você extraiu lá do PJE. Acontece que as pessoas, às vezes, a gente extraiu do EPROC. Então, a pessoa falou, olha, tudo bem, o nosso PEDLEF aqui, ele juntou o inteiro teor do acórdão, juntou o link, só que na hora de eu clicar no link, o link deu erro. Não vou conhecer do recurso. Aí o pessoal, eu acho que uma alma iluminada lá, de um dos juízes falou assim, gente, isso aí é um rigorismo excessivo. E aí ele propôs uma atualização da questão de ordem número 3, foi quando surgiu esses dois itens aqui, que é o nosso item de segurança. Então ele fala lá, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma flexibilizada aí para não ficar assim tão feio para a gente. O item 2 dessa questão de ordem. No caso de paradigma da TNU, extraído do pedido de uniformização distribuído no sistema EPROC, a partir de agosto de 2017, pode ser aceito, no lugar do link, o número do processo, desde que esteja correto. Vamos traduzir o que estava acontecendo aqui. Na TNU, gente, até literalmente agosto de 2017, o sistema eletrônico que era utilizado na TNU é um sistema chamado Sistema Virtus, um sistema mais antigo. Eu não vou projetar agora porque a aula já está quase chegando ao fim para não perder aqui o link. Mas eu vou gravar um videozinho mostrando para vocês. Tanto que se vocês pegarem qualquer julgado da TNU que for anterior a agosto de 2017, vocês não vão encontrar no EPROC. Você coloca lá, consulta processo. Processo não é encontrado. Vocês não vão achar lá. Às vezes vocês estão pesquisando, né, acharam algum acordo, não vai estar lá. Ele vai estar lá no sistema Virtus, que está dentro do site do CJF. Só no EPROC. Depois, Silvio, eu estou aqui mesmo, vamos apresentar. Vou mostrar para vocês aqui, ó.
Estamos no ao vivo. Deixa eu abrir aqui o site. Como é que funcionava a TNU até agosto de 2017? Vou apresentar outra coisa. Aqui para vocês o site da TNU, o site do Conselho da Justiça Federal, né? cjf.jus.br. Ponto. Você rola aqui a tela. Aqui tá mal configurado, mas temos aqui, ó, nesse quadradinho, Turma Nacional de Uniformização. E vai nos levar para o nosso hot site da TNU. A TNU, até entrar em funcionamento do sistema EPROC, até agosto de 2017, ela utilizava um sistema processual chamado Sistema Virtus. Teve um pequeno momento que eles utilizaram o PJE, só que foi tão horrível que eles literalmente abandonaram o PJE e depois migraram para o EPROC. Então, toda a jurisprudência da TNU, de agosto de 2017 para trás, né, coisa mais antiga, você só vai encontrar no Sistema Virtus. Onde é que está esse Sistema Virtus, Alex? Aqui, ó. Tá vendo esse aqui? Processual Virtus. Bem aqui. São vários quadradinhos, né? O EPROC é o sistema atual. Eu quero fazer um protocolo incidental de um incidente de uniformização já foi conhecido. Aqui no EPROC. Eu quero consultar a jurisprudência atual, o inteiro teor de um voto de um precedente. Aqui no EPROC. Mas tudo que foi produzido antes de 2017 vai estar aqui no processual Virtus. A gente dá um clique aqui. E esse é um sistema bem antigo. Foi o primeiro sistema eletrônico da TNU. E onde é que eu vou conseguir o inteiro teor dos votos, Alex? Você vem bem aqui, ó, em consultas, está vendo aqui? Ladinho. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui. Pronto. Bem aqui tem um sanduíche. Consultas. Dá um clique. Tem aqui, ó, processos, inteiro teor do acórdão. Você clica aqui em inteiro teor do acórdão. Aí vem processo e aí você digita o número do processo. Importante, sem pontos e sem traços, tá bom, gente? Só os números. E aí você consulta e vem o número do processo aqui. Inclusive, no site do CJF, quando você busca a jurisprudência, no site do CJF tem lá a jurisprudência da TNU, né? Só existe precedentes a partir de agosto de 2017, ou seja, a base de dados dele é só de agosto de 2017 em diante. Eu consegui localizar essa situação lá. Então, isso aqui é o sistema Virtus. Eu achei um julgado de 2011, que foi proferido na época pelo Savares, quando estava na TNU. Onde é que eu vou achar o inteiro teor desse voto? Bem aqui, para eu poder extrair e colocar lá como precedente no PGLEF. Por quê? Deixa eu voltar aqui. Se você for o EPROC, deixa eu voltar. Está aqui, ó. Pronto, os quadradinhos. Se você for bem aqui, que é o sistema atual no EPROC, esse primeiro quadradinho, que é bem aqui, né? Consulta pública de processos. E aí você coloca o número. Se você colocar o número, preenche o CAPTCHA. Se você colocar o número desse processo muito antigo, antes de agosto de 2017, ele vai dar como processo não encontrado. Tá bom? Então esse aqui é a busca pelo sistema EPROC a partir de agosto de 2017. Esse sistema EPROC é o sistema que é utilizado, que foi criado pelo TRF da 4ª Região, e hoje é utilizado pelo TRF6, o TRF2 e a TNU. E aí a gente tem a 1ª e a 3ª e a 5ª região utilizando o sistema PJE. São sistemas eletrônicos, processo eletrônico também. Então, esse sistema é o que é utilizado hoje na TNU para incidentais. Inclusive, eu até recomendo que vocês, advogados, já façam a habilitação de vocês para uso desse sistema. Vai que, né? Você precisa aí entrar com uma petição solicitando a sustentação oral e você tem que peticionar incidentalmente utilizando o EPROC. Então, eventualmente, vocês vão, uma vez ou outra na vida, vão precisar utilizar o EPROC aqui para peticionar. Então, o EPROC, qual é a historinha do caso concreto lá da questão que surgiu aquela emenda lá na questão de ordem 3? Lembra que eu falei? E no caso concreto, a pessoa colocou o link, era um processo da TNU, era um processo que já era da fase EPROC, e só que o link estava quebrado. Então, o que eles flexibilizaram? Olha, vamos fazer o seguinte. Olha, eu estou com o número do processo aqui. O sistema é EPROC. O que custa eu, juiz, pegar o número do processo, fazer isso aqui, né, colocar aqui bonitinho e consultar?
e para verificar, né, que aquele documento, aquele PDF que eu trouxe, é o mesmo que está na base de dados oficiais. Em resumo, foi isso, literalmente, a discussão entre eles foi essa. Falta de bom senso da relatora, que não queria conhecer, e o juiz falou, o que custa você fazer isso aqui? O processo já está no EPROC. Então, foi por isso que se desenvolveu esse item 2 aqui da questão de ordem número 3. E foi por isso que eu coloquei ela aqui como uma frase de blindagem. Vai que eu esqueço de colocar o tal do link, mas se o meu precedente for da TNU, né, for um precedente de um voto da TNU, e ele já foi distribuído a partir de agosto de 2017, o relator não pode deixar de conhecer o meu recurso embasado na questão de ordem 3. E diga-se de passagem, eu já encontrei voto depois da atualização dessa questão de ordem número 3, não conhecendo, onde foi apresentado o paradigma da TNU, depois, já na era EPROC, o relator simplesmente não trouxeram o link. E o advogado não embargou. Você poderia ter embargado e falar, opa, eu quero que seja observada a questão de ordem aqui, retratação. Foi omisso o julgado porque não se manifestou, faria um embargo, buscando aqui a devida aplicação da questão de ordem. No item 2. E a questão de ordem ainda ganhou mais um item, depois dessa discussão que houve lá no plenário. O item 3. A providência referida nos itens anteriores, entenda-se, que você tem que copiar o link e colar na sua peça, ela é dispensada também, né, nas hipóteses de tese firmada pela TNU em representativos de controvérsia ou súmulas, tanto da TNU como do STJ, ou precedentes do STJ representativos de sua jurisprudência dominante. Então, vamos lá. Então, tem alguns casos que eu não preciso juntar o tal do link. Quais são os casos, Alex? Primeiro caso, no item 2. Quando o acórdão paradigma ele é originário da TNU, ele foi proferido após agosto de 2017 e o número do processo está correto. Ponto. Segundo, quando eu estou querendo fazer o controle aqui de interpretação da lei federal, citando um representativo de controvérsia da TNU. Então não precisa eu baixar o inteiro teor não é necessário, é dispensada. Por exemplo, a turma recursal de origem está em ofensa ao tema 246 da TNU. Não precisa juntar o inteiro teor do voto, não precisa juntar um link, porque ali é público e notório o entendimento da TNU. Outra, eu estou com uma hipótese de entendimento contrário a uma súmula da própria TNU ou uma súmula do STJ. Também não preciso citar o link da onde eu extraí a súmula. E, por fim, jurisprudência dominante do STJ. Eu não preciso também citar qual foi, da onde eu extraí aquele acórdão que representa a jurisprudência dominante do STJ. E aqui, o que é jurisprudência dominante do STJ, né? O que esse termo engloba? Isso aqui, gente, eu já até trouxe para uma próxima questão de ordem, que é a questão de ordem número 5. Guardem isso aqui também. Muitas vezes a gente vai empolgado, quando começa a minerar a jurisprudência, qual é a lógica? Bom, vamos começar do mais poderoso para o mais fraco, né? Mas o tribunal que vai interpretar, vai uniformizar a interpretação na aplicação de uma lei federal envolvendo o direito material, o guardião, né, constitucional da lei federal, da interpretação da lei federal, é o nosso STJ. Então, pela lógica, você iria buscar a jurisprudência do STJ, depois da TNU, depois que na TNU resolveu, você começa a procurar divergência entre turmas, de diferentes turmas recursais, reforçando essa informação. Só que, gente, tome cuidado. STJ, paradigma válido vindo do STJ, somente esses que estão nessa listazinha aqui. Então, não é fácil você achar coisa boa vinda do STJ. Vamos lá, que é a famosa jurisprudência dominante. A única coisa, únicos precedentes que você pode utilizar do STJ para instruir o seu pedido de uniformização. Incidente de resolução de demandas repetitivas, ou seja, um IRDR que nasceu lá. O IAC, que é um incidente de assunção de competência. Agora vem o recurso especial repetitivo, que é o mais utilizado, né? A gente usa aqueles temas do STJ, ok.
Um embargo de divergência. O que é o embargo de divergência? É quando tenho duas turmas, a primeira turma e a segunda turma hoje do STJ, que tratam de matéria previdenciária. A turma 1 entende que a data, a juntada de novo documento, isso aqui é matéria processual, nem vou entrar nessa discussão aqui. A turma 1 entende que a certidão de nascimento do trabalhador rural, onde consta o nome do pai e mãe como lavrador, é início de prova material, para fins de lado de aplicação do artigo 108. E a turma 2 entende que não. Conflito de turmas. Qual o instrumento recursal que você, advogado? Tem que entrar um embargo de divergência para que seja pacificada essa dúvida entre turmas. Então não adianta você juntar aqui julgamento monocrático, cuidado. Não adianta julgar julgamento somente de uma das turmas, também muito cuidado, não serve para nada. Você tem que ser embargo de divergência. Quando você for filtrar lá, coloca lá jurisprudência por classe, embargo de divergência, assunto matéria previdenciária. Ou ainda, dentro dessa, o que é a jurisprudência dominante, um acórdão proferido num pedido de uniformização de interpretação de lei federal que nasceu lá na TNU e foi apresentado perante o STJ. Também raríssimo. Se você for pegar, a gente conta, não conta nos dedos, mas conta nos dedos, literalmente, os pedidos de uniformizações de interpretação de lei federal proferidos por um acordo na TNU que foram conhecidos e ainda providos pelo STJ. É um recurso raríssimo, mas a gente vai trabalhar com ele também. É importante vocês dominar essa técnica. É isso aqui que é a questão jurisprudência dominante do STJ. E isso também é importante, aqui a questão de ordem 5, para justamente filtrarmos, né, a nossa mineração de jurisprudência. Então, tomem cuidado quando vocês forem no STJ, tá, gente? Tomem cuidado. Somente serve isso aqui. Somente serve isso aqui. Não vai me trazer aí precedentes de decisão monocrática, de turma que não vai servir para nada. Então, basicamente, nesses casos aqui, na questão de ordem número 3, itens 2 e 3, eu posso não apresentar o link. Aí é por isso, gente, que eu coloquei lá na minha petiçãozinha, justamente esse meu parágrafo aqui, né? Esse meus alertas. Ó. Embora tenha sido cumprida, para consulta, desde já registra-se o pedido de observância dos itens 2 e 3 da questão de ordem número 3 da TNU, em sua atual redação. Aí eu coloquei entre parênteses. Paradigma da TNU, extraído, pedido de informação distribuído no sistema EPROC, a partir de agosto de 2017, ou tese firmada pela TNU em recurso representativo de controvérsia, ou de súmulas ou precedentes do STJ representativos de jurisprudência dominante. Então, o que eu estou dizendo aqui para o relator? Olha, eu juntei os links, mas, eventualmente, você entenda que esses links são inservíveis. No caso concreto, nesse aqui que eu estou apresentando, eu estou juntando um PUIO da TNU que foi distribuído depois de agosto de 2017. Então, se lembre, senhor relator, que existe o item 2 da questão de ordem 3, que garante o conhecimento do meu recurso e dispensa, nesse caso, no meu caso que eu estou analisando, dispensa aí a indicação do link. Tá bom? Gente, pode parecer paranoia minha, mas eu estou gastando muita lábia para reforçar essa informação do link para vocês, porque é muito grande a quantidade de PEDLEPs massacrados pela ausência desse link e o esquecimento dos advogados em colocar o tal do link. Tá bom? Então, 21 horas aqui, a gente vai parar por aqui. Hoje, a gente conseguiu chegar até esse subcapítulo. E nas próximas aulas nós vamos desenvolver mais e mais e mais e mais os demais subcapítulos. E aqui começa a parte boa do negócio. E em cotejo com essas questões de ordem. Vocês estão vendo que eu estou apresentando a petição inicial e já alertando vocês as pegadinhas, os elementos, aquilo que vocês têm que se atentar. Bom? Gente, alguma dúvida aí, galera do ao vivo? Almeida, você está mutado, viu? Que eu tive que mutar uma hora aí, que estava vazando o som, mas você pode desmutar. Gente, fiquem super à vontade. 9 horas. Encerramos aqui o conteúdo da aula de hoje. Caso queiram já resolver alguma dúvida prática aqui, estamos à disposição. Tem alguma dúvida para a mentoria ao vivo?
Se não, eu estou lá no grupo também do Zap, vocês viram lá que bastante coisa a gente consegue resolver lá, né? Então é isso. Gente, eu vou encerrar a gravação. Esse material, os slides, eu vou disponibilizar na pastinha do grupo. Essa petição que está sendo projetada e também vai ser disponibilizada no grupo para a gente, né, vocês terem como modelo, poder formatar do jeito que vocês quiserem para a gente manusear. Reforçando, amigos e amigas, que no nosso Drive, no Google Drive do Direito A2, tem também um banco, eu coloquei, chama assim, banco de PDLefs, que são vários PDLefs que eu extraí de processos de outros advogados, processos que tiveram êxito. Então eu digo, nossa, se ele ganhou nesse aqui, o que ele colocou aqui de especial que deu certo? E até para vocês, tem muita gente que nunca viu um PDLef, né? De onde começar? Então tá lá o modelo dos colegas de vocês, e aqui a gente está trabalhando para seguir essa jornada. Então, Eliana, assista lá as outras aulas para se atualizar, espero que você goste. São aulas curtas de 2 horinhas, eu não faço aulas muito longas, né, para não cansar a gente aqui. Então, fique tranquila que vai estar rapidinho, você atualiza, você coloca em dia aí, maratona para a gente, a resolução. E se vocês estão aí com prazo em aberto para fazer um PDLef, eu aceito, inclusive, viu? Eu me coloco à disposição para ajudar vocês, que é uma forma também da gente analisar, no caso concreto, e praticar junto com os alunos. Tá bom? Então, encerramos a aula de hoje, 4 de dezembro. Boa noite e obrigado. Boa noite a todos, obrigado pela atenção de todos, um abraço forte aí, a todas as regiões do Brasil, e até os próximos encontros, tá bom, gente? Irei divulgando lá. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.